Esse vídeo hoje tem ideia de mostrar algumas funcionalidades de um comando usado em servidores Linux, mas com um objetivo um pouquinho diferente: fazer a administração, gerenciamento de serviços em sistemas operacionais Windows ou usando os serviços do Samba, que é o utilitário NET. Então esse cara aqui ele tem várias funcionalidades, tem vários parâmetros aí, então tem bastante coisa para explorar nele. O que eu quero me focar aqui é fazer a administração remota de servidores Windows. Então, por exemplo, o que dá para fazer com esse utilitário NET? Aqui estou mostrando, no primeiro exemplo, a solicitação da lista de serviços que estão nesse servidor de IP 192.168.254.17. O usuário que eu estou passando aqui é o teste 123, poderia ser administrador, poderia ser qualquer usuário aqui que tenha direito de administração nessa máquina. Então, o usuário que está sendo usado aqui é um usuário que tem permissões para isso, né? O menos W maiúsculo possibilita passar o domínio em caso de máquinas que estão ingressadas em domínio. Então está passando aqui um usuário de domínio na realidade, né? Esse teste 123 aqui seria um usuário do domínio nome domain, por exemplo, certo? Nesse caso aqui, será solicitada a senha. Então teria que se digitar a senha aqui de forma interativa para poder receber essa listagem. Neste outro exemplo, está se realizando um shutdown -R. Isso aqui é um reboot. Então, neste caso, está se fazendo a execução de um reset, um reboot, na máquina 192.168.254.5, usando o usuário administrador e passando a senha. Então, essa porcentagem aqui é o delimitador de usuário e a senha. Então, poderia se automatizar isso aqui, usar numa linha de comando única, sem pedir usuário e senha, passaria direto para fazer esse reboot aqui. Este outro exemplo trata do gerenciamento de serviços. Então, o primeiro caso aqui está listando os serviços. Nesse outro caso, eu estou vendo o status aqui do spooler, que é o serviço de impressão, deste servidor aqui. E para mim fazer isso, eu estou executando com este usuário teste 123. Esse teste 123 é um usuário lá nessa máquina remota. Como eu tenho status aqui, eu também tenho outras opções. Eu tenho start, eu tenho stop, certo? Então eu posso parar, posso iniciar o serviço. Então esse cara aqui faz o controle do serviço. Então um exemplo. Parou o serviço de impressão. Pô, preciso acessar a máquina Windows para fazer acesso remoto? Não, eu posso ter um monitoramento na minha máquina Linux, que eu uso para outras coisas. Se eu detectar que a partir do status aqui está parado, eu vou executar um start. Então, bastaria uma linha de comando aqui. Veja que nesse caso eu não estou passando a senha, mas bastaria colocar aqui a porcentagem, a senha. Se tiver domínio, o "-w" maiúsculo, o nome do domínio. Se for usar um usuário que não é local, né? Um usuário de domínio. Tem vários parâmetros aí que podem ser usados, certo? Tem bastante documentação.
Então vou mostrar agora alguns exemplos de como aplicar o NET. Então olha só, vamos dar uma olhada aqui, ó. O primeiro detalhe que vai ter aqui importante é o seguinte: para fazer, né, para possibilitar que a máquina Windows seja administrada remotamente, tem que se aplicar uma chave do registro, modificando as permissões de usuário, né? Existe um controle de acesso de usuários aí, o serviço UAC do Windows, certo? Então tem que se fazer essa liberação aí, não basta só ser administrador da máquina remota. Tu tem que liberar que um usuário administrador possa fazer uso do RPC para poder fazer essa alteração. Isso aqui, uma vez aplicado, né, não precisa fazer mais nada, isso aí já fica habilitado, vamos pensar assim. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Vou olhar os serviços, certo? Percebo que o serviço de spooler aqui está parado, certo? Ele está parado. O que eu poderia fazer? Bom, posso vir aqui, serviço de spooler, e fazer um iniciar, certo? Vou entrar nas propriedades aqui, ele está parado, ó. É o que está dizendo aqui. Só que imagine que vocês tenham que administrar 30 servidores Windows, acessar a área de trabalho remota, ou usar alguma outra ferramenta do próprio Windows. Cara, meu mundo é Linux, eu estou vivendo, né, eu administro máquinas Linux, mas eu tenho 4 ou 5 servidores Windows, isso é comum, certo? Isso é comum, é inevitável, ok? Muito bem, então, como é que a gente pode tratar isso aqui? Olha só, vamos dar uma olhada em como a gente poderia fazer isso. Detalhe, eu estou com um usuário aqui, que é um usuário comum, certo? É um usuário comum numa máquina Linux remota. Eu não preciso ser administrador aqui, porque na verdade quem tem que ser administrador é a máquina Windows lá, né? Então o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, esse é o IP dessa máquina, certo? Dessa aqui. Eu quero ver o status do serviço spooler, certo? Estou passando o usuário teste123, que é um usuário que é administrador aqui nessa máquina Windows. Então esse teste123, ele tem direitos, privilégios aqui de administrador. Ao executar esse comando, vai me pedir a senha. E percebo, eu recebo aqui de retorno que o serviço spooler está parado. Ok? E mais informações a respeito desse serviço. Então, a forma como ele é inicializado, os tipos de controle de erro, onde é executado esse cara. Bom, como é que eu ativo esse cara aqui? Ele está parado. Como é que eu ativo ele? Quero reativar. Muito bem. Se eu tenho um status aqui, eu tenho um start. Então eu vou iniciar esse cara. Feito. Ó, deu aqui, ok, foi iniciado. Vamos conferir por aqui, para a gente olhar no Windows. Ó, status. Está running. Ó, está executando agora. Vamos conferir aqui. Cadê o nosso querido atualizar? Aqui. Ó, está iniciado. Então isso aqui é um controle simples de serviços, mas bastante útil, né? Porque possibilita automatizar isso num mesmo ambiente, entende? Ah, mas eu faço isso no Windows. Sim, mas tu tem que tratar o Windows, tem que tratar o Linux. Quanto menos coisas tu tiver que ter a atenção, melhor. Por último, travou. Meu servidor Windows está travado. E agora? Vou ter que reiniciar essa máquina aí. Ou
Eu quero reiniciar um determinado horário. Ah, eu posso agendar isso no Windows? Não, pode agendar no Windows. Mas eu quero fazer a partir do Linux. Muito bem. Então, como é que a gente pode tratar isso? Vamos usar um recurso de fazer um shutdown. Então, eu vou rebootar essa máquina. Claro que eu estou numa máquina remota aqui. Antes aqui, por exemplo, ó, vou listar todos os serviços que eu poderia gerenciar. Então, vou usar o Service List. Antes de fazer esse reboot aí. Ó. Que provavelmente ao fazer esse reboot aqui ele vai atualizar. Ó, então aqui estão todos os serviços. Ó. Está aqui o Spooler. Então, a princípio, esses caras todos aqui podem ser gerenciados remotamente, certo? Aqui está uma descrição de cada um. Então, vamos aplicar um reboot aqui, como um último exemplo. Vamos lá. Vamos achar aqui. Ah, isso aqui é outra. Já antes de encerrar, né? Sempre tem coisas mais interessantes. Isso aqui pode ver o horário remoto. Ó. Ele mostra qual é o horário do servidor. Isso aqui é interessante. Veja, não pediu nem senha aqui. Tu estás, na verdade, vendo o horário que está no servidor remoto. Para que serve isso? Por exemplo, tu quer verificar se os horários estão corretos, né? Com as questões de horário de verão, tem ou não tem, uma máquina mais antiga, o Windows, tu pode fazer esse tipo de coisa, certo? Vamos para então o nosso exemplo aqui de fazer um shutdown. Não sei se eu já fiz aqui. Não, não fiz. Então, vamos lá. Vamos executar o shutdown. Então, olha aqui. NetRPC shutdown "-R para ele fazer o reboot. Tem que ter esse cuidado, se der um shutdown aqui, ele vai encerrar, certo? Vai desligar a máquina. Talvez não seja isso que queira fazer. O usuário e a senha. Deu, ó. Foi disparado aqui um reboot. Ele leva um certo tempo. Por que ele leva esse certo tempo? Porque tu pode te arrepender e pode cancelar isso aqui, né? É possível fazer isso. Então, errei a máquina. Mas, nesse caso aqui, já era, ó. Tá sendo feito o reboot. Bom, então detalhezinho aqui, importante, né? Ah, o meu não funciona. Tem que fazer essa liberação no registro na máquina que vocês querem administrar remotamente usando o comando net. Além disso, o usuário que vocês passam aqui para fazer esses procedimentos, eles devem ter direitos para fazer isso. Normalmente, direitos aqui, né, avançados, de usuários avançados ou de administrador. Então, isso aqui é o utilitário net, certo? Então, espero que vocês possam usar ele aí nas suas rotinas de administração de redes.